Hoje, nosso Abrindo o Jogo é com Nicole Puzzi. A gente vai ter uma oportunidade de conhecer uma Nicole diferente do que a gente viu até hoje pela telinha. Fizemos um resumo da carreira dela. Vamos ver? Olha lá. Com as salas de cinemas lotadas, Nicole Puzzi foi uma das protagonistas de um momento histórico do cinema nacional, a pornochanchada da década de 70. Nicole retratou os bastidores dessa indústria no seu livro A Boca de São Paulo, no qual mostra a sua visão como atriz de pornochanchada. Na TV, fez diversos trabalhos. Teve destaque na novela global Barriga de Aluguel e participou também de Amor e Revolução do SBT. Apaixonada pelos animais, a atriz direciona suas redes sociais para a proteção de cães e gatos. Hoje, Nicole Puzzi vai abrir o jogo e contar tudo sobre o que você quiser saber aqui no Mulheres. Que chique. Menina, tem tanta história com você que eu não sei nem por onde começar. Vou começar quando você era bem menininha, aos 12 anos. Faz tempo. Faz uns 20 anos só. Você veio para São Paulo com o objetivo de ser freira. Freira. Porque assim, você teve essa ideia? Eu tinha essa ideia porque eu nunca quis me casar. Como nunca me casei, eu sou determinada, né? Eu sou determinada, é ótimo. E todas as minhas irmãs se vestiam de noiva quando eram meninas, né? Eu falava, eu não quero me vestir de noiva. Eu era mais ruinzinha que elas. Elas eram todas melhores do que eu, sabe? Não tem melhor ou pior não, nisso. mas elas eram mais boazinhas. Eu era meio invocada. Aí eu me vestia de freira. Aí quando vim para São Paulo com meus pais, né? Em 70, 12 anos, em 70, eu ia para um convento. Eu estava determinada mesmo, mas só que a minha idade ainda não permitia, né? E seus pais aceitaram? Na boa? Tudo que eu fizesse, tudo que eu fizesse, tudo que a gente quisesse, eles aceitavam. E eram pessoas que não tinham, não sabiam ler nem escrever, mas em sabedoria batiam muito filósofos, sabe? Na sabedoria. Eles eram filósofos da vida, Da né? vida. E principalmente eles eram bondosos. Eles tinham amor. Que você pode ser filósofo, se não tiver amor não adianta, eles tinham. E aí, assim, meu pai achou que era melhor, então minha irmã falou assim, eu quero ir. Aí minha irmã foi no meu lugar, né, porque ela era mais velha, porque a idade permitia. E aquilo me irritou, falei, também não vou. Não quero mais. Sabe, não quero... Aí fui fazer filme de pornochanchada. Mudou radicalmente. O outro lado. Fefito, vamos conversar contigo, vai lá. Nicole, eu tenho tanto bafão seu listado mentalmente que eu não sei nem por onde eu vou começar. Porque você já fez barraco na TV com Clodovil, que eu bem lembro. Lembro quando fosse hoje que eu estava assistindo. Você invadiu em busca para salvar os Beagles, também já é uma confusão. Você gosta de uma confusão assim. Mas queria saber, na verdade, uma outra confusão. Que história é essa de que você ia leiloar o seu corpo, já que você não tinha emprego para machos acima de 40 anos, Nicole Puzzi? Porque eu não saio com meninos. Eu não... Droga, não tem chance. Não, você vai deixar. Acabou sua chance. Por outros motivos. Acabou sua chance. Não, eu não namoro pessoa mais nova ou pessoa que se pareça com os meus sobrinhos. Eu me sinto um pouco mal. Não tenho nada contra, cada um namora com quem bem entendesse, entendeu? Quer namorar com homem, namora, quer namorar com mulher, namora, quer namorar com jovem. Desde que esteja dentro da lei e seja maior de idade, eu concordo com tudo. Mas você leiloou ou não? Que leiloar nada, meu bem. Que nada. Eu recebi um monte de proposta, mas tudo era só aquelas propostas indecentes. Que leiloei nada, tu acha? Por que você veio a público, então, dizer que queria prestar seus serviços para homens de mais de 40? Que história é essa? Eu imagino que você precisasse chamar a atenção, já que você estava sem trabalho. Mas por que chamar assim? Porque, na verdade, era um deboche. Um deboche. Primeiro, porque eu estava vendo, assim, eu queria produzir uma peça que acabei produzindo sem precisar leiloar o corpo, que era uma peça da minha autoria chamada Era Uma Vez em 70. E a peça era muito boa mesmo. Não é porque eu escrevi, não que eu vou falar mal, não. Ela é boa, sim. Então, uma peça muito romântica, muito engraçada. E aí eu tentava um patrocínio ali, tentava um patrocínio lá e acabava recebendo cantadas. Outro patrocínio ali e recebia cantada. A minha vida toda foi assim. Eu ia buscar patrocínio e voltava com 10 cantadas. Falei, porra, tão velha, que isso? Continuo me cantando, que isso? Aí eu abri uma coisa, a menina tinha leiloado o corpo e estava ganhando, disse que ia ganhar um dinheirão. Não sei até hoje se realmente pagaram tudo aquilo para ela. Não, também não leilou. Ela não fez, já recebeu. Aí eu falei assim, quer saber? Eu quis debochar da situação. Na verdade, eu sou uma pessoa extremamente séria, mas eu sou muito debochada também. Eu sou o 8 e o 80, eu não sou 8 ou 80, eu transito nisso. Não sou bipolar porque não sou agressiva e nem mal educada hoje, né?
Mas, já hoje, adoro. Hoje. Mas, assim, eu sou debochada, assim. Eu quis debochar dessa história toda. Acabei recebendo uma porção de propostas, mas ninguém quis patrocinar a peça. Patrocínio da peça nenhum. É pena, mas infelizmente é assim que acontece com o teatro no Brasil. São poucas as peças que conseguem um patrocínio, é mais pelo amor à arte que os atores quem está fora da Globo, né? sim. Vamos ser bem sinceros, né? Se você está na Globo, e aí, parabéns para a Rede Globo, aqui não existe nenhuma amargura, nada, mas parabéns para a Rede Globo que valoriza os atores. Se você está na Rede Globo fazendo uma novela, de fato, é muito mais fácil você conseguir patrocínio. Mas se você não está, né? Se você não está, é quase impossível. É quase impossível. Então, assim, se você não está e não tem jogo político, não tem nenhum político conhecido que te passe na frente, é quase impossível você conseguir. Aí é pelo amor à arte mesmo, né? Aí vai ser por amor à arte. Aí eu estreiei, fiz a peça, gostei muito de ter feito. E aí eu tinha meus cachorros para cuidar, e tinha não sei o quê, tinha não sei o quê. E aí eu não me importo, francamente, sendo assim bem sincera, eu não me importo muito de estar ou não estar na mídia. Para mim, tanto faz. O importante é eu estou na minha mídia, na minha pessoa. Tá feliz, gosto, né? eu estou feliz comigo mesma. Neide, pode perguntar. Nicole, pelo fato de você ser uma atriz de pornô chanchada, você acha que isso limitou você estar na Globo hoje, atualmente? A sua imagem ligada a isso mudou um pouquinho sua carreira ou não como atriz? Talvez, sabe? Talvez. Embora eu tenha tido, assim, fui chamada para fazer Rede Globo, poucas novelas, mas fiz. Mas talvez tenha complicado, sim, porque eu sofri muito preconceito. Sofri muito preconceito de pessoas que, vamos dizer assim, de gente com a cabeça pequena, de pessoas mal resolvidas sexualmente. Hoje em dia as pessoas estão muito mais bem resolvidas. Antigamente não estavam. E também porque eu sou muito boca dura, sabe? E também porque eu não vou para a cama por trabalho nem por dinheiro. Então, a partir do momento que você é mal criada, boca dura mesmo, você já tem um preconceito em cima. E você não aceita a proposta caso você não queira transar? Então existe essa proposta mesmo de transar para poder não na Rede Globo especificamente. Nós temos atores que não precisaram passar por isso, sabe? Atores e muitos artistas não precisaram passar por isso. Mas veja bem, não era o meu caso porque eu vinha de um cinema da porno chanchada. Eu vinha com uma conotação de símbolo sexual. É muito mais difícil do que uma atriz que estaria vindo do teatro. Certo. Mas você recebeu um convite assim descarado? Ah, você quer esse papel, Nicole? Legal, então vamos ali, a gente passa um tempinho juntos e tudo bem? Ah, não, recebi, não só na Rede Globo, sim, recebi em vários lugares. Antes era muito mais, porque hoje existe aquela coisa que você pode processar. Né? Hoje existe o assédio, existe antigamente uma lei. Não tinha isso, Antes não tinha. Então eu estou falando de pessoas, não vou citar o nome, mas pessoas até que já morreram. É claro, não vou citar o nome de pessoas que já morreram, também não é o meu caráter. Mas sim, de tentarem te agarrar dentro da sala, você entendeu? Não só na Rede Globo, não na Rede Globo. Namorei com pessoas do meio? Namorei, claro. Sim, mas aí é namoro, é outra coisa. Aí é namoro, mas eu costumo dizer, eu só me deitei com quem eu quis. Nunca com quem queria. A última palavra sempre foi minha. Mas você falou da pornô chanchada, que as atrizes que fizeram e participavam tinha um certo preconceito quando se buscava um elenco, uma escolha de quem ia fazer parte da novela. Mas Vera Fischer, por exemplo, será que ela é menos bocuda do que você? Você disse que você acha que você fala na lata. Não. Será que essa história da gente ser sincero, eu te digo isso porque eu também sou. Sim. E a gente paga o preço, tudo bem, mas também não estou me vendendo. E ninguém vai dizer que foi enganado, porque é isso que eu acho, e eu vou falar. E a gente assume e tudo bem, e é feliz. Será que quem é um pouco mais maleável e aceita e fecha a boca, às vezes consegue trabalhos? Eu acho que a Vera, ela deixou bem claro numa entrevista muito antiga da revista Manchete, eu adoro a Vera. É uma pessoa maravilhosa, sempre foi maravilhosa comigo. É uma pessoa do bem. Por mais que as pessoas falem contra ela e fala isso, fala aquilo, é uma pessoa do bem. E se ela faz alguma coisa contra ela mesma? É problema dela. Não com os outros, né? Ela não vai investigar a vida de ninguém. Quem fica fiscalizando a vida dela são os outros. Então, a Vera, ela colocou muito claro numa entrevista da TV Manchete, na revista Manchete, que nem existe mais, como ela conseguiu alcançar algumas situações na vida dela. E depois ela tinha o Perry Salles por trás dela. Sim. E o Perry era um excelente agente. Ele era uma pessoa que... Ele como pessoa, para mim, sempre foi agradável comigo. Mas ele sabia conduzir a carreira da Vera. Ele era um empresário. Ele era um empresário. Era um empresário na época que não existia empresário. Então ele soube conduzir a Vera de uma maneira
totalmente correta. Eu não sabia, não tive essa inteligência e não tinha quem conduzisse minha carreira. Por outro lado também, a Vera não vinha simplesmente da porno chanchada, ela vinha de atriz, de Miss Brasil, o que já aliviava o lado da porno chanchada. Quer dizer, equilibrava, vamos dizer assim, para muita gente Equilibrava o lado da porno chanchada. Então, esqueçamos que ela é da porno chanchada, vamos falar que ela é ex-Miss Brasil. Ok. E o Perry Salles trabalhou em cima disso e sei que a Vera, mesmo depois que separou dele, agora ele já morreu, mas mesmo depois que separou dele, ela sabe disso, o quanto ele foi importante na carreira profissional dela. Agora, também por outro lado, assim... Eu também nunca fui assim, obcecada pelo sucesso. Sempre fiz um monte de coisa, sempre fui... Eu sou autêntica, que eu beiro a burrice de autenticidade. Eu falo muito o que eu penso. Porque às vezes você fala coisa que não deve, né? E você acaba recebendo troco, e daí você fala assim, mas eu também... Aí reconheço, também falei aquilo, bem que eu mereci. Bem, mas se você é feliz... Não, mas se você é feliz, tudo bem, você planta e a gente colhe aquilo que planta, mas a gente ajusta com a gente antes de mais nada, né? Eu acho isso. Tem um preço a se pagar nessa vida por tudo, né? Exato, e outra coisa, o negócio é você não ser, como é que eu vou dizer, amargurado. É verdade, falou tudo. Eu ouvi uma história, primeiro eu quero dizer... que estou espantada com você, que você disse que tem mais de 50 anos. 56, mas com essa exato. cara de 30 e pouco, que beleza. Eu ouvi dizer uma história que eu não sei se é de personagem que você fez, se é de alguma coisa que você escreveu, ou se acontecia mesmo com você. Diz uma lenda, que de vez em quando você entornava todas, enchia a cara, diz uma lenda, e fazia entrevista com Elvis Presley, eu li num artigo, e queria processar o Roberto Carlos por conta das letras de música dele. É verdade alguma coisa disso? Eu vou contar a coisa. Vou começar pelo que não é verdade. Né? Eu não bebo. Eu não bebo, eu sou vegana atualmente, sou vegetariana desde os meus 14 anos. Mas isso não significa que a bebida eu não bebo, até porque, infelizmente, eu tenho intolerância a álcool. Se eu beber 2 copos de cerveja, eu tentei beber quando eu trabalhei com os Trapalhões, porque eu queria imitar o Mussum. Mas não deu certo. Não deu certo, não. Foi no 2º copo de cerveja, eu saí arrastada, sendo carregada por eles. Tem essa história aí na internet. Tem, porque eu queria imitar o Mussum, que eu tive o prazer, a honra de trabalhar com o Mussum, com o Dedé Santana, gente do bem, com o Mauro Gonçalves, que era o Zacarias. Trabalhei mais com eles 3, né? Com o Renato Aragão, trabalhei acho que 2 vezes só. Em shows, em circos, né? E aí eu por 2 vezes tentei imitar o Mussum e me dei muito mal, porque era 2 copos de cerveja, caía, né? E o Mussum dava muito risada. Depois eu levava uma bronca deles todos, né? Que eles me tratavam como, assim, uma irmãzinha, né? Que eram todos amigos do meu pai e da minha mãe, né? E tenho muito carinho pelo Dedé Santana até hoje, de vez em quando a gente se fala, sabe? Muito, muito carinho mesmo. Mas, infelizmente, minha carreira de alcoólatra nunca passou disso. Acho que felizmente. Aí, conversar com o Elvis Presley. Quando eu era novinha, eu achava que eu era irmã do Elvis Presley. Olha, então tem uma historinha que você entrevistava, conversava com ele. Conversava. Não era que eu entrevistava, Mas você conversava em português ou em inglês? Então, a gente conversava em pensamento, era uma língua especial. Eu sou fã do Elvis. Eu também, até hoje, eu tenho tanta paixão pelo Elvis. Eu tenho um calendário que minha irmã trouxe de Nova York para mim, só com Elvis. E tem outro só com os Beatles, que a minha outra irmã trouxe de Londres, né? Eu tenho uma paixão pelo Elvis tão grande que eu sinto como se ele fosse meu irmão, gente. O Elvis é meu irmão. Olha. Ai, desculpa te avisar, contar a revelação. Pode não ser de sangue, mas pode ser um irmão espiritual, vai saber, ele né? não sabe, ele nunca soube, mas ele é. Então quem escreveu essa notícia, escreveu baseado no que você falava com o Elvis Presley, que você podia estar aqui. Já está explicado porque ela vai processar o Roberto. Porque ela escolheu outro rei. O rei está tentando roubar o título. Comigo é só reinada, mas só com reis. O Roberto é o seguinte, eu escrevi a peça, eu só estava amando em 70, e aí eu coloquei algumas coisas da minha vida amorosa, assim, dos meus sentimentos amorosos. E eu comecei a escrever e comecei a lembrar que as músicas do Roberto me deprimiram muito. Então, eu ficava muito deprimida. Me deixa aqui no chão e na distância, morro todo dia sem você saber. Aquilo era terrível. E aquilo eu sofri. Então, tem um momento na peça
em que na peça em que ela tá bêbada, porque eu pensei isso, eu falei, gente, eu deveria processar o Roberto. Eu pensei isso um dia escrevendo. Eu deveria processar o Roberto, eu fui tão depressiva por causa do Roberto, era a minha única tristeza na minha juventude, eram as músicas do Roberto. Começava a música do Roberto, eu chorava. Por que chorava também não sabia, né? Porque já era atriz. Já sim. Tinha emoção à flor da pele, né? E aí na peça, eu escrevendo sobre a personagem, né? Aí ela fala, tem uma hora que ela tá bêbada, ela fala, eu vou processar o Roberto Carlos. Que eu fiquei deprimida durante tantos anos da minha vida por causa dele, né? E era um ponto alto da comédia. Então a bêbada era a personagem. A personagem também. Tudo era na peça. Era Mirna Loy, que era o nome da... E na vida dela era a do Elvis. Pronto. Assim foi ela. Não, mas na peça também, ela conversa com o Elvis. Ah, é? Na peça ela conversa com o Elvis. Eu coloquei as minhas... As coisas minhas, um pouco minhas experiências na peça, ela conversa, ela tá bêbada, a Mirna Loy na peça, ela tá bêbada, ela conversa com o Elvis, porque o Elvis de vez em quando visita ela. Como me visitava na infância. Cadê essa peça que a gente nunca viu? Então, tô esperando patrocínio novamente, que eu sou louca de botar com meu dinheiro. Tem meus cachorros para sustentar, né? E assim, mas o Roberto Carlos, curioso, que minha irmã fez o clipe dele das gordinhas. Fez o clipe das gordinhas. Minha irmã era gordinha na época. E o Roberto sempre foi um amor comigo, né? Fiquei muito triste com essa história lá de carne, essas coisas. Mas o Roberto sempre foi uma pessoa muito, muito bacana. Todas as vezes que eu fui. Ele me tratou muito bem. Lembro que eu fui quando meu irmão descobriu que tinha esclerose múltipla. E meu irmão estava já com bengala, indo para cadeira de rodas. E ele foi avisado que meu irmão estava ali, que meu irmão tinha esclerose múltipla. Ele pegou uma rosa, levou até meu irmão. Ah, que lindo. Foi muito lindo, muito emocionante. Meu irmão falou assim, olha, meu irmão é caipira. Ele falou assim, olha, eu sou macho, mas me tira daqui, se esse Roberto Carlos me pedir, eu não sei o que eu faço. Tadinho. É brincando, é alto astral, apesar da esclerose múltipla, alto astral, que hoje está na cadeira de rodas, meu irmão, mas ele está muito, muito bem, né? E assim, eu tenho essa lembrança boa do Roberto. Andressa Capanema. Nicole, você contou pra gente agora há pouco como o título de musa da pornochanchada interferiu na sua carreira na TV. E na sua vida pessoal? Em algum momento foi um peso carregar esse rótulo? De repente você se apaixonou por um cara que você falava, esse é um príncipe encantado. Ele desrespeitou você, porque lembrou que você foi musa da pornochanchada, ou a sua filha teve problema na escola. Na vida pessoal, qual o tamanho desse título, desse rótulo que você carrega até hoje? É duro ser símbolo sexual, mas eu estou me importando muito que hoje eu voltei a ser símbolo sexual de novo no programa que eu faço, né? No programa chamado Pornolândia, no Canal Brasil da NET, né? Então, até que vai ao ar hoje à meia-noite. Então, assim, hoje em dia eu não me importo em absoluto. Eu amei ter feito pornochanchada. Só que o preconceito, deixar bem claro, o preconceito que eu sofri na televisão não foi por parte dos atores, das atrizes, não foi. Todos eles me trataram muito bem. Passou uma foto aí minha com o Tarcísio Meira, né? Poxa vida, o Tarcísio foi uma das pessoas que mais me tratou bem, sabe? Agora, no dia a dia, foi duro, eu apanhei na rua. Eu apanhei numa época que ninguém sabia quem eu era. Só sabia quem eu era quem pagava, na época da repressão, quem pagava para assistir o filme. Porque não existia videocassete, não existia internet, não existia nem computador no Brasil. Então, eu apanhei 2 vezes de mulheres. Agora, se elas me bateram sabendo quem eu era, como é que elas sabiam quem eu era? Porque assistiram, né? Óbvio. Então, eu costumo dizer que só teve preconceito e só brigou comigo quem era mal resolvido sexualmente. Porque a pessoa bem resolvida sexualmente, ela está se preocupando se a outra é símbolo sexual, se não é símbolo sexual. Não. Sabe? Ela não está se preocupando com isso. Minha filha enfrentou problemas graves na escola, mesmo porque eu assumi mãe solteira. Eu era mãe solteira. Teve uma freira, e falo, não sei, de repente talvez não vou falar o nome do colégio, mas ali em Perdizes, um colégio bastante famoso, não é o Notre Dame. Notre Dame tratou a minha filha muito, muito bem. Mas é um colégio, colégio de freiras, ali é bem Perdizes mesmo, né? Na rua principal, Cardoso de Almeida. Enfim, mas eu não vou dizer o nome do colégio em respeito ao programa. Ali na Cardoso de Almeida, esse colégio de freiras pediu que eu retirasse minha filha porque não sabia que eu era mãe solteira. Qual coisa tem a ver com a outra? Eu avancei na freira? Na freira. A minha filha só tirava nota 10. A freira fazia questão de diminuir a nota dela. Aí eu ameacei ela de botar um processo em cima. Ameacei ela de ir parar no jornal. Falei, eu quero as notas da minha filha. Porque mexe comigo, não mexe com a minha filha.
sabe? Eu quero as notas da minha filha. Esse colégio que fica na Cardoso de Almeida, eu tirei minha filha no dia seguinte. Eu falei, você é muito melhor do que esse colégio. Que cabeça também louca minha colocar nesse colégio arcaico, né? Que absurdo. Ela veio falar para mim, se eu soubesse que você era mãe solteira, a tua filha não estaria aqui. Minha filha só tirava 10, ela dava 6. Como eu sabia, conhecia a inteligência da minha filha, eu fui um dia reclamar e foi o que eu ouvi dela. Aí eu pedi todo o histórico da minha filha, ela botava 6, mas nas provas, na planilha final. Agora, nas provas, a minha filha tinha tirado 10. Que tristeza, hein? E ela sofreu muito, porque talvez ela tenha sofrido até mais do que eu. Porque minha filha é uma pessoa mais séria do que eu, ela é muito mais tranquila, mas também ela sabe dar as suas respostas, sabe? Ela sabe... normalmente ela pergunta, você saiu da onde? Da sua mãe? Né? Porque não tem outra maneira de se nascer. Mas ela sofreu bastante perseguição. Agora, eu também nunca me preocupei, não. Olha que linda que ela é. É, linda mesmo. Ela é belíssima, minha filha. Bem bonita mesmo. Bem resolvida, um amor de pessoa. Durante um tempo que eu precisei, ela fez tudo por mim, sabe? Então, assim, por outro lado, teve muita gente com inveja, até hoje, de vez em quando eu sei símbolo sexual, não é uma coisa fácil ser símbolo sexual. Mas só que hoje eu não me importo. Olha, estou com 56 anos, botando meus pernão de fora, botando meus peitão de fora. E você tá linda, tem mais que botar tá linda mesmo. Nem parece, né? Mas você sabe por que isso? Porque eu tô bem. Porque assim, eu não fico angustiada, eu não tenho angústia. Eu acho assim que as coisas acontecem porque tem que acontecer. Por mais que eu queira ser dona do meu destino, as pessoas querem ser donos do destino. Jean Paul Sartre diz que a gente é dono do nosso destino. Apesar de eu adorar Jean Paul Sartre, não, nós não somos. Nós somos donos dos 50% do nosso destino. O resto é tragédia e coisas que surgem, né? Tragédia pessoal e tragédia mundial que você não tem controle. Então, assim, e traumas. Né? E traumas também. Então, assim, como eu acho que eu não tive tantos traumas assim na minha infância, na minha adolescência, e depois na minha juventude, mesmo com meus pais contrários ao meu trabalho, eu acho que eu resolvo tudo isso mais fácil, né? Agora, Fefito, no comecinho aqui do nosso Abrindo o Jogo, comentou da briga que você teve com Clodovil. E eu acho que foram raríssimas as chances que a gente teve de saber de fato o que aconteceu. E a gente tem até um pedacinho desse momento que a gente vai mostrar agora. Olha lá. O que você acha da superstição? Eu acho que é uma bobagem. É? Acho. Constituição. Acho, e eu nem sei, eu estou caindo meio de paraquedas aqui, porque eu nem sabia que eu haveria de falar sobre esse tema e eu fui convidada para vir falar alguma coisa sobre o meu perfil, sobre o meu trabalho. Foi isso que a produção me passou. Eu tenho que ser sincera, me desculpe, Clodovil, você me conhece, você sabe que a sinceridade faz parte da minha pessoa. E eu, de repente, vou falar sobre um assunto que eu acho banal. Acho que é uma grande bobagem. Mas posso falar sobre esse assunto. Como é que você começou sua grande carreira, Nicole? Não, minha carreira não é uma grande carreira, não. Você fala de uma maneira como se a produção fosse incompetente. Quer dizer. Não estou falando. Eu estou dizendo o seguinte, eu tenho até evitado de participar de alguns programas, embora respeito e assisto muito o seu, eu gosto muito, acho você uma pessoa bastante admirável. Mas eu não estou falando nesse sentido, não. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu caí de paraquedas. Me chamaram para fazer um perfil. Até achei estranho, porque eu não estou trabalhando no meio. Não tenho nenhuma peça para divulgar, não tenho absolutamente nada para falar. Não sei o papo como se desenrolou, como é a história, onde a história chegou. Meio tolo, meio bobo. Era uma época que acho que tanto eu quanto ele, a gente estava com a cabeça ruim. Eu estava me mudando, planejando minha vida fora do Brasil, nesse momento. Eu estava indo para a Itália, estava já programando a minha ida para a Itália, estava em contato com o pessoal da Caritas lá na Itália, que eu sou assistente social, né? Uhum. Nunca trabalhei no Brasil como assistente social, mas eu tinha mandado todo o meu currículo como assistente social, porque eu fiz muito trabalho voluntário como assistente social. E isso que fez com que eles me aceitassem como aprendiz até, e eu fui trabalhar na Itália depois. Mas eu não estava muito bem.
Né? Eu não vou falar do Clodovil porque, assim, eu respeito muitas pessoas que já morreram e não podem se defender. Sabe? E eu respeito muito os fãs do Clodovil. Mas eu não achei que foi uma briga, por isso que eu te perguntei. Só disse, não acredito, sexta-feira 13 e pronto. Porque o problema foi o seguinte, que a coisa foi engrossando e tinha, assim, um certo esquema que a gente tinha que seguir e depois a coisa extrapolou, você entendeu? Mas só que como o Clodovil não pode vir aqui... Sim, entendi. Entendi, senhor. Como é que eu vou falar de uma pessoa que tem uma profissão, tem um trabalho admirável no Brasil? Assim como você, Clodovil sempre foi muito sincero e sempre pagou o preço disso também. Então, acho que nesse momento a gente tinha ali duas pessoas sinceras. Demais. E que falavam o que achavam. Que o Clodovil... Sincericidas. Sincericidas. Porque o Clodovil também, ele amargou, eu acho, um bom tempo da vida dele de não ser compreendido e das pessoas acharem que ele era uma pessoa extremamente rude apenas. E não era, ele era uma pessoa que perguntava aquilo que a gente às vezes tem vontade de perguntar, e a gente não pergunta porque acha que vai pegar mal, mas que a gente teria vontade de falar do mesmo jeito. Ele foi assim, eu acho que ele foi um grande costureiro, sim. Ele abriu portas para a moda no Brasil, ele e o Denner. A gente tem que reconhecer isso, né? Ele foi um grande artista, um grande apresentador e depois estava sendo um excelente político, né? Impressionante que ele estava fazendo uma excelente carreira como político. Mas eu respeito muito os fãs do Clodovil. Muita gente tomou partido, xingou o Clodovil, outros me xingaram. Bobagem, gente. Isso que é besteira, ficar tomando partido de briga de televisão. Mesmo porque, na verdade, cada um está defendendo o que pensa. O que pensa. Então tem certo e errado. Se a gente pensa uma coisa, você depois disso, eu e ele, a gente deu risada. Não ficou nenhuma mágoa, nada. Não ficou nada. Eu também, pouco que eu conheci, ele não era um homem de levar grandes problemas para a vida toda, não. Ele resolvia naquela hora, passava a régua e pronto, vamos para a próxima. Depois a gente se encontrou, depois de algum tempo a gente se encontrou, demos risada. Falei, nossa, isso, aquilo, brincamos, e foi... Para mim, assim, eu tenho raiva de uma pessoa naquele instante. E depois? Eu só não perdoo quem maltrata cachorro. Sabe, aí é duro para mim. Aí é muito difícil para mim. Mas, assim, o Clodovil... Perdoar o quê? Ele também me perdoar? Nada. Não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada. A gente tem que perdoar quando acontece alguma coisa. A única coisa que eu sinto mesmo é que eu acho que a Mônica Bonfilho, eu quero até pedir desculpas mesmo aqui para a Mônica Bonfilho, porque acabou ela sendo envolvida numa situação que não havia necessidade. Ela é uma boa pessoa e não precisava ela ter sido envolvida numa situação que não dizia respeito a ela. Fefito, pode perguntar. Olha, a Andressa falou da filha da Nicole, que é linda, a Dominique. E sofreu porque a mãe era símbolo sexual, mas a Dominique acabou virando símbolo sexual por um período também, né? Porque ela fez fotos sensuais e tudo mais. Mas ela também passou por um período um pouco difícil. Eu queria que você falasse da sua experiência como mãe nesse sentido. Eu não estou aqui querendo invadir a vida da Dominique, mas a Dominique acabou servindo de exemplo da luta contra a anorexia, né? Chegou a falar, inclusive, da vida de vocês num diário que ela publicou, enfim. Esse livro foi vendido, foi assim... Está esgotado, porque vendeu muito, muito, muito. Eu sempre quero que a Dominique... Sempre tem pedidos para reeditar. Ela fala, ai mãe, isso já passou. Isso já passou. Foi quando ela tinha 14 anos. Mas o livro vendeu demais. E prestou uma grande ajuda, porque ele mostrou para o Brasil o que era anorexia, né? E a novela sobre a anorexia veio depois do livro dela, assim, né? Que foi uma pena que não me convidaram para fazer a novela, embora tivessem se inspirado no livro. Mas ninguém me convidou para fazer a novela, não. Aí, a Dominique passou por esse período, por quê? A Dominique sempre gostou muito de comer muito bem. E quem cozinhava para a Dominique era minha mãe. Quer dizer, um dos motivos, né? E minha mãe faleceu. Em 6 meses minha mãe teve câncer, em 6 meses minha mãe morreu. E morreu assim, sem poder comer, sendo alimentada por sonda. A Dominique é muito sensível, tinha 13 para 14. Eu acho que isso provocou provocou psicologicamente ela, e nós não descobríamos o que ela tinha, a gente não sabia, porque não se tinha informação a esse respeito. Até que descobriu e deu tudo certo. Hoje ela é uma pessoa linda. O negócio dela ser... é que ela é muito bonita e ela adora, ela adora o próprio corpo. O corpo dela é maravilhoso, sabe? Então ela publica umas fotos, umas coisas, ela Mas gosta... Você ficou com receio de ela acabar sofrendo o mesmo preconceito que você sofreu? Não, eu sou assim, quer fazer o que quiser fazer. Eu queria que a Dominique ficasse grávida aos 14 anos, porque eu quero ter uma neta. Falava, filha, fica grávida, filha, eu quero ter neto. Aí ela pegou, não ficou, e falou, não, eu nunca vou ter filhos. Ela não ficou, foi ótimo. Ela não
Mas sério, então assim, eu não tenho esse problema. Foi uma rebeldia dela. Foi uma rebeldia da Dominique, não ficou grávida. Eu falei, pô, com tanta menina ficando grávida aí, eu não quero, mãe, me entenda, eu não quero ter filhos. Ela adora criança, dá muito bem, mas assim, ela não quer ter filho, mas assim, ela gosta muito do corpo dela, ela malha bastante e ela gosta de transformar o corpo. De vez em quando ela fica bem magrinha, de vez em quando agora, no momento ela está bem malhada, está bem, sabe, definida. Mas acho que ela é bem resolvida com você. Agora, está se formando em engenharia e muito bem. É uma menina muito inteligente, viajou o mundo inteiro. Primeiro ela quis conhecer o mundo, viajou o mundo todo, morou na Itália, morou na Inglaterra, morou na China. Por que uma pessoa vai morar na China? Não entendi até hoje. E por que uma mulher tão bonita vai fazer engenharia? Loira. Pra que vai fazer engenharia? Eu falei, minha filha, você não pode fazer engenharia, você é loira. Porque tem a mesma coisa com a outra. Combina? Eu conheço engenheira loira. Loira, com corpão. Eu tenho uma prima que é linda, belíssima, Maiara, que tá assistindo a gente. Beijo. Beijinho, Maiara. Faz engenharia. Não é? Mas não Ela combina. é linda, Maiara, e faz engenharia também. Não combina. Mas assim, brincadeira, claro. Mas eu não entendo como que ela gosta. Eu falei, você gosta de engenharia? Juro por Deus que você vai fazer. Vamos terminar a engenharia, vamos fazer engenharia, é o que eu quero, não sei o quê. Então assim, e pra que morar na China? Me fala. Morou. Eu não posso falar nada porque eu tenho vontade de conhecer a China. Só que ela é vegana, como eu. Vegana, então é difícil. É difícil. Não é tão simples assim. Há 20 anos, a Nicole é ativista e praticante mesmo, de verdade, dos direitos dos animais. Tanto que você participou daquela invasão do Instituto Royal e tudo mais. Mas de que forma você acha que você, como sendo uma atriz, como é, extremamente conhecida, pode ajudar nesses casos? Quer dizer, não adianta você estar só por trás, você tem que estar lá, trabalhando ativamente nisso? Olha, é porque é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito minha. Se eu tenho muitas amigas ativistas que fazem muito mais do que eu, e nem por isso elas aparecem na TV, então eu também não preciso aparecer na TV para falar sobre o ativismo. Por exemplo, no Instituto Royal, nós tínhamos assim, o pessoal, a cabeça os cabeças do movimento lá contra o Instituto Royal eram outras pessoas, eu não estava comandando. Mas você não tem medo de aparecer naquilo que você acredita? Quer dizer, não é? Não, porque a pessoa acima de tudo, sabe? A pessoa Nicole acima de tudo. Porque quando morrer, vai morrer a Nicole, não vai morrer a Nicole Puzzi. Eu estou me lixando para a Nicole Puzzi nesse sentido, sabe? A minha vida, aquilo que eu disse, eu posso ser sensual e posso ser a mulher da mídia, a hora que eu quiser, mas a pessoa, eu, Nicole, eu gosto da minha vida como Nicole, simplesmente, sabe? Eu gosto da minha vida, eu gosto das coisas que eu faço, eu gosto de animais, eu não como carne desde os 14 anos, nenhum tipo de carne, então eu parei com leite, com todos os derivados há uns 4, 5 anos, porque até então tomava leite, alguma coisa assim, agora parei totalmente. É dura a vida de vegana no Brasil. É complicado. Porque aqui no Brasil você não tem opção vegetariana. E quando tem, é um preço ridiculamente alto. É verdade. Mas aí eu vou para um lugar, nega, que é ali no centro de São Paulo, que é ali no Brás, sabe? Eu vou ali para a zona cerealista, que eu amo. Eu vou de chinelão, vou lá para a zona cerealista. Oi, tudo bem? Aí passa um, aí passa outro, tudo bem? Tem um monte de velho lá que me reconhece, sabe? Na verdade, velho, novo, todo mundo. Não, tem um monte de velho. As velharadas tudo fica tudo doido. Ah, bom, já sei, você assistiu meus filmes. Quando assistiu seus filmes, eu falei, tá com tendinite, bem? Já pergunto se estão com tendinite. Que eles não entendem, né? Mas aí vira uma diversão, né? E aí eu vou muito lá para a zona cerealista, acabo visitando todo o Brás, que eu amo, porque é muito São Paulo isso, né? E para fazer as compras, eu faço minha comida em casa, eu quando saio normalmente levo minha comida. Mas eu acho que mais do que nunca, mas mais do que nunca, a gente está numa época que a gente tem que tomar frente e partido daquilo que a gente acha. Quer dizer, se a gente acha e se a gente acredita que se usam os animais de uma forma inadequada, a gente tem que mudar isso, porque depende de cada um. Olha, concorda? As grandes mudanças são feitas a partir de uma pessoa que toma a frente e das outras que se unem. A gente tem que aprender a trabalhar em equipe, em grupo. Eu acho que sim. Eu não estou aqui para converter ninguém. Não. Ai, você tem que converter, porque parece conversão, você tem que ser vegetariano. Não. Cada pessoa faz, eu acho que acredita, faz aquilo que acredita, faz aquilo que pensa. Mas eu estou aqui para falar, gente, ok, vocês vão continuar comendo carne? Ok. Mas presta atenção que existe muita crueldade. Não há necessidade da crueldade. Eu sou contra a pessoa comer carne. Eu, Nicole. Sim. Mas eu não vou chegar aqui, você come carne... Não é isso. Eu não estou doutrinando, não é isso. Mas eu sou contra, principalmente, a crueldade contra os animais. A crueldade para o animal de abate, como para o animal doméstico.
Isso eu sou contra, assim, já peguei briga na rua de ver pessoas chutando um cachorro, eu vou lá e... Nossa, briguei. Só não apanhei porque minha filha é mais forte que eu. O animal não pode se defender. Não pode se defender. É como brigar com criança e fazer mal para criança, fazer para idoso. Eu acho que por exemplo, eu sei que é dia, mas eu vou falar isso. Quem estupra um animal, estupra uma criança. Porque estupra um indefeso, sabe? Então as pessoas, os serial killer, nem todos os psicopatas se tornam serial killer. Nem todo mundo que... Não, é assim, nem toda criança que maltratou animal... É um psicopata. Se torna... Não, ele é mais ou menos psicopata, assim. É uma coisa para as pessoas... Isso é estudo do FBI. Nem toda criança que maltratou animal vai virar serial killer. Mas todo serial killer maltratou animal. Então, é uma coisa que os pais têm que tomar consciência disso. O filho está maltratando animal... Nos Estados Unidos, se uma criança maltrata animal, imediatamente a escola comunica. Sim, é verdade. Sabe? Então, assim, porque ele pode se tornar um serial killer, mas se ele for bem tratado, se ele for reorientado na infância, ele não vai se tornar um serial killer. Acompanhamento provavelmente psicológico não. E tudo mais, que é importante, mas que a gente não pensa na saúde mental. Se fala muito na saúde física, como se a cabeça da gente não fizesse parte do resto do corpo, né? Pois é, as pessoas evoluíram tanto, é tanta tecnologia. Tem pessoas hoje em dia pensam muito em seguro. Porque tem seguro-desemprego, porque tem seguro de vida, porque tem seguro de carro. E seguro emocional? Quem tem esse seguro emocional? Sabe? Quem pode chegar e falar, eu quero fazer um seguro emocional para o meu filho. Meu filho está batendo num cão? Não, o cão é um ser indefeso. Mas você sabe que eu estou lendo um livro do Augusto Cury que fala sobre isso. Eu estou falando baseada no livro maravilhoso. Dele. Que é o Ansiedade. Como vencer a ansiedade. Que ele mostra o quanto que a gente tem algumas gavetas mentais. É fantástico. É fantástico. E a gente começa a ver o quanto que a gente não se dá conta disso durante agora, o dia a dia. Engraçado que agora mesmo eu abri ali no tablet, eu fico sempre lendo, aí eu abri um maravilhoso, eu tô lendo. E você volta a reler, porque você fala, bom, vou começar a tentar colocar em prática isso. Porque é um treino. A gente não nasce sabendo isso. Não nasce. Mas a gente pode aprender, né? Pois é, você sabe que eu acho que eu parei de comer carne, porque quando nós morávamos no Paraná, veja bem, nasci em 58. Com 3, 4 anos, aí meu pai eu comecei a perceber que meu pai fazia a gente fazer oração para o animal que tinha morrido. Porque no Paraná dava geada, naquela época, você não tinha mais nada para comer a não ser o animal, né? Tinha alguns grãos e animal. E meu pai fazia a gente fazer oração por aquele animal, respeitar aquele animal que deu a vida em nosso benefício. E eu ficava, mas por que ele tem que dar vida para eu sobreviver? E aquilo acho que foi ficando, assim que cheguei em São Paulo, eu falei, não precisa mais. Vou mudar. Aí, sabe... Então, assim, eu disse que eu tinha um pai maravilhoso. Acho que foi a educação que se passou para sua filha também, por isso você disse que mas a minha filha é mais educada do que eu, ela é muito mais centrada do que eu. Infelizmente, acabou nosso Abrindo o Jogo. Não. Dá para fazer mais umas 10 rodadas. Deixa ela falar da palestra. Deixa eu só lembrar que você deve assistir o programa Pornolândia, da Nicole Puzzi, hoje meia-noite, né? Meia-noite, toda quarta-feira, meia-noite. Canal Brasil. Canal Brasil tá fazendo um sucesso, menina, nem eu... Nossa, como as pessoas são safadas, né? Mas isso faz parte da vida. É gostoso, mas ser safado só com ele, com quem aceita, tá bom demais, né? Meia-noite, Canal Brasil, Pornolândia. Tem também, para quem quiser saber das suas palestras, tem um e-mail que a gente pode... Tem Tem um site? Como funciona? Tem o @Nicole Puzzi no Twitter. No Twitter. Eu faço palestra, vou começar a fazer palestra, estamos nos organizando, vou começar a fazer palestra sobre sexo. Eu já fazia sobre porno chanchada. Mas você sabe que a gente tem sobre sexo. A gente tem a Vanessa de Oliveira aqui, que fala sobre sexo. E sabe que cada vez mais a gente percebe, até pelas telespectadoras do programa, senhoras maduras. Sim. E que se sentem à vontade hoje de falar sobre sexo. Então isso é extremamente importante. Sim, e eu quero falar sobre a felicidade no sexo, a felicidade do autoconhecimento sexual. O autoconhecimento sexual, que é mais importante. Então, assim, nós estamos organizando tudo isso e logo, logo começa a dar palestra sobre sexo, porque não sou sexóloga formada, mas eu já sou catedrática em sexo. Você aprendeu na prática tudo. Na prática, embora não tenha feito tanto quanto as pessoas imaginam. Olha, no Twitter, então, para você seguir Nicole Puzzi, @Nicole Puzzi. Não esqueça que o Puzzi é com 2 Zs e I no final. Tem Instagram? Tem Instagram. E olha, gente, tem algumas moças que se chamam Nicole Puzzi também. Então, se você vira uma menina novinha, não sou eu. Qual é a sua arroba no Instagram, Nicole? É @Nicole Puzzi no Instagram também? Eu não sei, acho que é Nicole Puzzi. Eu acho que é só Nicole Puzzi. Não sei, tem Instagram,
Tenho Nicole Puzzi Profissional no Facebook, que é onde eu informo tudo que vai acontecer no programa. Legal. Tudo. É bom para as pessoas participarem e já ficam antenadas das palestras, né? Já ficam antenadas. Assim que a gente começar a fazer as palestras. E assim que você já tiver uma marcada, você vem aqui para a gente poder divulgar e falar também. Fechado. Tá bom. Venho com a Vanessa Júlia. Vanessa. Vai ser bom. Vamos falar as duas. É colocar de 2 programas para ela. Nós dois programas. Andressa Capanema, seus contatos? Eu tô no Twitter, @Capanema, no Instagram, que é Andresa Capanema. Quero mandar um beijo, recebi muita mensagem carinhosa, gente. Força de vocês, tá me deixando aqui com esse sorriso no rosto hoje, viu, gente? Obrigada. Fefito. A gente se ama. É verdade. Bonitona. Me segue no Twitter e no Instagram, mas só se não for mala. Se for me encher o saco, criticar meus amigos, vai passear, catar coquinho, sei lá. @Fefito, tá? E lê lá no r7.com/Fefito tudo sobre o mundo da TV. A gente se vê amanhã pra falar sobre novelas e tudo sobre o último capítulo de Em Família. Oba, quero saber as novidades, que eu sei que você já ficou sabendo do que vão gravar ainda pro último capítulo, que nem o ator recebeu ainda, Sabe né? mais do que eu soube? Que tem alguém assistindo a gente que se mandou beijo. Você me fala quem já? Agora, Marcelo Rezende se mandou beijo. Disse obrigado pela torcida. Beijo, Marcelo Marcelo tá assistindo a gente. Marcelo, por que você não me atende, poxa? Eu já... É que agora ele já tá no ar. Mas já tá não, foi mais cedo. Mas alguém vai falar pra ele. O diretor fala pelo ponto. A gente adora e a gente torce muito por você, sabe disso. Neide, quem quiser ficar antenado na Rádio Gazeta FM, é a primeira do nosso dial. gazetafm.com.br. É só entrar lá. Obrigada, viu? Mais uma vez, Nicole, obrigada. Obrigada, eu A gente agradeço. também torce muito por você, mas mais do que isso, a gente torce para que você seja feliz. Seja fazer um teatro, televisão ou o que for, porque eu acho que o principal da vida é isso. E o resto é só consequência, né? O resto é o resto. A gente comanda uma parte da nossa vida e dessa maneira, essa parte que eu comando, eu estou muito satisfeita. Que bom, obrigada. E volte para a gente poder falar das palestras, hein? Beijo.